educadora social, trabalho na Lomba do Pinheiro, no Centro da Juventude da Lomba do Pinheiro, que é uma política pública do governo do estado. A gente trabalha com jovens de 15 a 24 anos, tanto no eixo socioafirmativo, que a gente trabalha as questões de identidade, cidadania, também dentro do eixo socioprofissional, que daí a gente faz toda a questão da formação para o mundo do trabalho. Hoje é 20 de setembro, que é uma data muito comemorada pelos gaúchos, como dito, uma suposta revolução, mas a gente sabe que também teve o contexto do massacre dos porões. Como é que tu enxerga isso dentro da tua realidade, dentro do teu trabalho de educadora social? Tu trouxe agora a questão da revolução, né? E aí a gente fica pensando o quanto também para nós, né, os lanceiros, também foi uma revolução. Só que como a história é contada por um determinado, né, grupo de pessoas, a gente na verdade não fica também com esse mérito da resistência, da revolução, do vanguardismo, né, de buscar então uma liberdade, né, de buscar então um respeito, né? E na verdade o 20 de setembro também foi uma resistência, né, uma busca por liberdade, né, por dignidade dos negros e das mulheres negras também. Quem conta a história para nós até hoje, ela não conta também dessa grande participação que a gente teve nessa participação de resistência. A cidade toda se mobiliza para poder lembrar os grandes revolucionários, farroupilhas, não negros, né, que tiveram. Então tem um espaço da cidade que a gente vai, que as pessoas vão lá, repórter, a gente escuta todo de novo a história de Bento Gonçalves, o quanto ele foi vanguardista, o quanto, né, ele foi estrategista, e os lanceiros negros que também estavam ali, que foram ali na linha de frente, né, que ele usou como estratégia para poder então atingir o objetivo dele, que era então essa liberdade, né, essa autonomia que o Estado estava buscando, não é falado. E até hoje, essas mesmas pessoas, né, eles têm uma intenção de manter essa versão da história. A versão da história que só os não negros, né, são vitoriosos. Qual tu acha que é o interesse nessa manutenção? O interesse é que todos continuem nos seus lugares, né? Quem se está desde lá esteja até hoje, continue, né? E nós que estamos em constante movimento, em constante resistência desde lá, que a gente também não tem essa visibilidade. Eu acredito muito nisso, assim, porque questões como a que aconteceram no acampamento Farroupilha agora, só me fazem realmente me fazer essa pergunta: com que intenção a gente continua fazendo a manutenção desse imaginário, né? Porque assim, a informação ela tá aí, né? Então a gente tem vários lugares, a gente tem uma universidade, a gente está dentro de uma universidade, né, que produz e ressignifica histórias, né? Cada universitário que entra, e eu acho que isso é muito importante também, a questão de ter as cotas, porque daí a gente pode contar a nossa história através da nossa perspectiva, né? Que história é essa que eu não enxergo? Que hoje a gente tem o percurso do museu, o percurso do negro na cidade. Por que as pessoas não acessam essa informação tão dinâmica, tão atual, que está em movimento, né? Os espaços históricos estão lá, foi feito um estudo muito atual, né? E por que todos nós, né, todos nós mesmo, que nós somos um todo, na verdade, com as nossas diferenças, a gente não consegue acessar essas informações para de fato ressignificar essa história e poder cada um ficar com o seu mérito. E isso trazer hoje para a nossa realidade. Eu trabalho com juventude, né? A gente trabalha com autoestima. A autoestima para mim é a mola propulsora da vida, né? Imagina tu ter 6, 7 anos, tu abrir um livro da escola e tu te ver ali um homem parecido com teu avô, né, num cavalo e tal, nas estâncias, cavalgando e tal, né? E eu nunca me ver
eu não me ver nessa mesma posição de protagonismo. Né? O quanto isso causa um efeito de autoestima e de potencialidade nessa juventude que está aí. A gente tem que ressignificar nossa história muito depois, né, que os que estão ali junto com a gente, que não são negros, né, eles já estão com esse estímulo desde cedo. É que entra no teu trabalho na formação da identidade desses jovens, comunicadora social? Diretamente ressignificar as vivências deles, as historicidades deles. Diretamente ressignificar, isso é muito importante. A gente trabalha as teorias da administração, né? Então, chegar para eles e trabalhar a teoria de administração, que é uma disciplina que é dado na disciplina básica numa faculdade de administração, e poder fazer essa relação com eles. Cara, a partir do momento que tu te organiza para ir para a escola, tu pensa qual é a matéria que tu vai estudar naquele dia, tu organiza os materiais, tu tá pensando o teu dia, tu tá planejando. Depois tu vai organizar esses materiais, né? Aí é planejamento, organização, tu vai dar um direcionamento, né? Direção, depois controle. E toda vez que tu pensa uma ação, tu tá administrando isso. Então, tu já é um administrador. Claro que dentro dessa estrutura a gente precisa de espaços da academia, de espaços que deem credibilidade para isso, né? Mas a gente sabe também que nas vilas de Porto Alegre ou, né, em outros espaços também periféricos, tem muito, às vezes dependendo da região, é muito rural, né? Então os jovens já cuidam de galo, de galinha, de cachorro, né? Já tem esse cuidado. Então por que não dizer para eles que sim, eles já têm essa potencialidade de ser veterinário? Claro que eles vão ter que ir para a academia, vão ter que terminar o estudo regular, ir para a academia, passar por esse processo. Mas instigar eles a isso. E isso a história faz com a gente, né? Ele potencializa a gente para ter essa autoestima, para dar conta desse nosso fazer enquanto cidadão, né? Enquanto no nosso dia a dia. E aí quando tu me pergunta assim, qual é a intenção? A intenção é que as coisas continuem como estão, né? Quem tem, se fortaleça no seu conhecimento, no seu saber, no seu fazer. E quem vai operar isso continue, né, na base da pirâmide, operando, sendo operacional para manter a manutenção de quem está lá no topo da pirâmide. Eu acredito muito que as diferenças são complementares. Que sociedade a gente teria se todas essas diferenças, toda essa polaridade, essa diversidade de pessoas, de conhecimento, de saberes, de vivências, tivessem a favor de nós mesmos. Quanto seria melhor esse espaço para ti, que já tem grana, e para mim, que sou uma trabalhadora, né, que tem esse compromisso de trabalhar, não só eu, mas todas as pessoas que eu me relaciono. A minha família é uma família de trabalhadores, a família dos meus jovens, dos jovens que eu trabalho, que eu faço troca, são famílias de trabalhadores. Então, o quanto isso seria um efeito borboleta, se toda essa diversidade fosse reconhecida, né? O pessoal que está lá em cima também seria. A gente não ia tirar eles da zona de conforto deles, mas sim a gente ia poder colaborar muito mais e seria uma sociedade muito mais equilibrada, né? Por que essa história ainda é contada assim? Por que só tem um piquete? Por que os lanceiros negros? Por que a gente não tem uma estátua, mais de uma estátua, mais de um espaço? Por que as escolas a maioria das escolas não fazem esse percurso? Né? Eu tive também o privilégio de ser convidada para estar fazendo essa fala uma semana depois que eu fiz o percurso do negro. E todos os jovens que frequentam lá o Centro da Juventude, eles uma das exigências é eles estarem na escola. E a maioria deles não sabia que existia, né? Esses espaços, o mercado público, né? O painel das africanidades, a Praça do Tambor, né? Todos esses significados positivos. Eles me questionaram: senhora, como que a gente não sabe disso até agora, né? Em 15, 16, 17 anos. Agora eu me vi agora nessa história. Né? Eu me reconheço. Aquela estátua que estava ali na Praça da Alfândega, ele falou, eu não me reconheço nessa estátua. Mas na pegada africana que tem ali, ele falou, eu me reconheço nessa pegada africana. Eu me reconheci, eu me enxerguei aqui. Então, autoestima é potência, é resistência, é questionamento. Se tem realmente essa intenção, né? Para que a gente vai
munir de conhecimento, sabedoria e autoestima a maior população desse país. Né? O que eles vão fazer com tudo isso?